Olá pessoal, estamos às vésperas do bicentenário do Grito do Ipiranga. O governo federal, as mídias de modo geral, estão festejando, celebrando essa data significativa para a sociedade brasileira. Mas tem me incomodado algumas ausências nesse debate, nessas propagandas. Por exemplo, qual o lugar dos povos originários, dos índios e dos negros escravizados, livres e libertos nesse processo? Há um grande silêncio. Esse silêncio não se faz só nas mídias, no projeto comemorativo do governo, mas também nos próprios currículos escolares. Então, para além de pensar o 7 de setembro como uma data comemorativa, essas datas são momentos de reflexões, de análises, e de interrogações e de buscas de dias melhores para aqueles que não foram contemplados com as benesses do 7 de setembro de 1822. Eu costumo dizer que esse projeto foi um projeto de homens brancos ricos para homens brancos ricos. Tanto é que após o 7 de setembro de 1822, a condição dos indígenas e dos escravizados continuou praticamente a mesma, embora houvesse projetos que poderiam ter minorado ou melhorado a condição desses sujeitos. Estou falando do projeto de José Bonifácio de Andrade e Silva, considerado patrono da independência, mas que logo em seguida a independência teve que se exilar na Inglaterra, porque se tornou um desafeto do imperador Pedro I. Então, às vésperas da Constituinte, né, que elaboraria a primeira Constituição brasileira, José Bonifácio diz o seguinte: chegada a época feliz da regeneração política da nação brasileira, e devendo todo cidadão honrado e instruído concorrer para tão grande obra, também eu me lisonjeio que poderei levar ante a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa algumas ideias que o estudo e a experiência têm em mim excitado e desenvolvido. Fecha aspas. Então José Bonifácio, ele tinha um projeto de acabar com a escravidão já em 1823, na Constituinte. E tinha um projeto também com relação às populações originárias, às populações indígenas. Mas que esse projeto foi abortado porque a Constituição de 1823 foi fechada, porque Dom Pedro I achou que ela estava sendo liberal demais, e a nossa primeira Constituição, 2 anos após o Grito do Ipiranga, foi uma Constituição outorgada, imposta pelo imperador. Então, índios, negros, pobres, continuaram após o 7 de setembro de 1822, que este ano comemoramos o bicentenário, continuaram fora do processo, continuaram no apartheid social, continuaram escravizados, sem direito à voz, sem direito a voto. Se nós pegarmos a Constituição de 1824 e fizermos uma análise em que foi que ela avançou
para a população originária e para a população escravizada, e mesmo os livres e libertos, ela não avançou em praticamente nada. É aquilo que nós chamamos em história, na sociologia, na antropologia, aquilo que nós chamamos de colonialidade. O Brasil tornou-se um país politicamente independente, mas as suas práticas, as suas mentalidades, as suas continuidades permaneceram, né? E mesmo com a República, pouco mudou a situação dos povos originários, dos povos indígenas e dos povos afrodescendentes. Então é preciso lembrar o que o José Bonifácio, na obra que eu mencionei, Projetos para o Brasil, que foi publicado na coleção Grandes Nomes do Pensamento Brasileiro, pela editora Companhia das Letras, no ano de 2000, né? E eu lembro que nessa época tinha uma parceria da Companhia das Letras com a Folha de São Paulo, o jornal. E a gente comprava no final de semana a edição da Folha de São Paulo e ganhava também, pagava um pouquinho mais, mas levava para casa volumes dessa coleção Grandes Nomes do Pensamento Brasileiro. Então, eu acho que é de suma importância nós conhecermos a história do Brasil para além daquilo que a mídia vem transmitindo, sobretudo com o patrocínio do governo federal. Esse governo que está aí, esse governo que eu prefiro não comentar, porque a prática é o critério da verdade. Nós estamos vivendo esse governo que está aí, né, experimentando as agruras desse tempo presente. Então, até é desnecessário fazer comentários acerca dele. Mas eu quero dizer que ele não tem contribuído em nada para a superação das mazelas deixadas pela escravidão, que não foram sanadas com a República, muito menos com o Grito do Ipiranga, porque no processo do Grito do Ipiranga ainda vivíamos num sistema escravista. Eu até aqui gostaria de lembrar o abolicionista Joaquim Nabuco, que, entre outras coisas, disse que não bastava acabar com a escravidão, era necessário destruir a obra da escravidão. Mas antes de Joaquim Nabuco, em 1823, no seu projeto para o Brasil, José Bonifácio de Andrade e Silva dizia o seguinte: enquanto não tivermos cidadãos, não teremos uma verdadeira nação. Então ele estava conclamando para acabar com a escravidão, transformar os escravizados em pessoas livres, em cidadãos, para que eles pudessem também contribuir e usufruir com as benesses da liberdade. Então, por isso que eu estou dizendo o seguinte: nós precisamos, nessa data do 7 de setembro de 2022, momento em que se celebra, se comemora, se reflete os 200 anos da independência política do Brasil, pensar que ainda
precisamos fazer muito com relação aos grupos historicamente marginalizados. Recuperar a cidadania ou buscar a verdadeira cidadania, aquela que os africanos e seus descendentes, os povos originários, não usufruíram durante esses 200 anos de independência formal do Brasil. Convido a todos a refletirem conosco a partir desse canal Africanidades Conectadas. Sigamos na luta para a verdadeira independência, para a verdadeira cidadania, para um país de equidade e de dias melhores para todos nós.